já já eu vou deixar isso claro, como uma época de enorme fé, esperança, né, e otimismo em relação às realizações e às conquistas históricas. Mas no seu início não existia essa fé e esse otimismo. A transição ela é marcada justamente pelo espírito da dúvida, pelo espírito da insegurança, né? O ceticismo e o relativismo, eles ganham um enorme espaço quando se rompe essas algemas, esses laços que submetiam a razão ao domínio dos dogmas, daquilo que Kant chamaria também metafísica vulgar, né? Qualquer explicação acerca da realidade que recorra a conceitos não postulados racionalmente, configura-se como uma metafísica vulgar. Nesse sentido, então, Descartes ele vai aproveitar o espírito de dúvida que pairava sobre o século XVII, o rompimento com aquela suposta verdade absoluta de que tudo se explica unicamente através de Deus e através da fé. Ao romper com isso, o espírito da dúvida toma conta do século XVII. E os intelectuais, então, eles vão refletir isso também. E a filosofia cartesiana, ela é justamente marcada por essa grande revolução, né, que representou o pensamento cartesiano ao introduzir a dúvida como método de reflexão. Não mais a dúvida cética, não mais a dúvida relativista, mas a dúvida instrumentalizada como um método de análise, de reflexão filosófica. Como eu digo, aquela postura crítica, né, que tanto postulamos é o objetivo de quem aprende a filosofar. Adotar uma postura crítica é o que Descartes ensaiou como uma dúvida. Devemos manter sempre a dúvida como o primeiro momento de relação com a produção, com a aquisição do conhecimento. Nunca admitir, nunca aceitar nenhum tipo de verdade como dada, como inquestionável. Tudo deve ser analisado e passado pelo crivo do nosso próprio entendimento, nas palavras de Immanuel Kant. Então, o século XVII, tomado por esse espírito de dúvida, de insegurança, vai encontrar em Descartes o seu defensor. E Descartes postula então a razão como fundamento, o cogito ergo sum, vai inaugurar então a modernidade como uma época que supera aquela ideia de que Deus é o fundamento para se compreender, para se explicar absolutamente tudo. A razão passa a ser o fundamento de tudo. A razão do ponto de vista da ciência, a razão do ponto de vista filosófico, ela é o fundamento do conhecimento. Tudo tem que passar pelo crivo de uma racionalidade. A racionalidade é o juiz. Quando Descartes diz eu sou porque penso, ele apenas não disse eu existo porque penso. Ele acabou afirmando nas entrelinhas que tudo ao meu redor existe porque eu penso a totalidade de tudo aquilo que existe. Nesse sentido, então, a modernidade, no plano intelectual, ela se configura como superação de uma estrutura lógica que se tornou, então, ultrapassada do ponto de vista dos teóricos, dos intelectuais. Na vida cotidiana, a vida continuava ainda emergida nos antigos valores da tradição cristã, como até hoje também. A tradição cristã é muito forte até hoje. Então, para muitas pessoas, ainda o fundamento de compreensão e explicação da realidade é Deus. E aqui a gente não tem que discutir. A questão que trazemos para debate aqui não é propriamente essa. Então, vejam bem. Aspectos históricos, propriamente dito. Eu falei há pouco que o iluminismo vai se configurar como uma época de otimismo, de esperança e de fé. Por quê? Isso se deu só por causa da filosofia cartesiana? Não.
são os fatos, os acontecimentos históricos. Vamos relembrar. Século XVII, Revolução Industrial. Revolução Francesa. A própria libertação da razão. A ciência volta a produzir de forma livre. Os filósofos voltam a poder expressar livremente as suas ideias. No campo político, a Revolução Francesa traz também uma nova ordem, que é a ordem burguesa. A burguesia passa a ser a nova, digamos, a ordem, né? A burguesia passa a ditar as novas ordens da organização econômica. A França, né, a escola politécnica se tornou o grande berço da ciência no século XVIII. Então, nesse sentido, é que esses acontecimentos no campo econômico, a Revolução Industrial, atrelada com o conhecimento e desenvolvimento das ciências, vai ser o grande instrumento que vai dar o boom, aquele avanço rápido nas questões da Revolução Capitalista. A ordem que se ergue, a burguesia, ela vai se favorecer amplamente, inteligentemente, desses novos fatores. Tecnologia, Revolução Industrial, vai ser o grande boom para o domínio da classe dominante emergente. Então, esses fatores, peguemos a Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa, ela representa o quê? Ela representa um momento em que um determinado grupo de pessoas promovem a revolução, né, e apostam todas as suas fichas que aquela revolução ela vai significar a libertação não apenas dos franceses, mas que vai se tornar o símbolo para toda a Europa. A divisa da Revolução Francesa, as promessas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. No campo econômico, os avanços da ciência e da própria produção em série, conquistada pela Revolução Industrial, vai prometer o fim da miséria. A produção em grande escala, o capitalismo no seu nascimento, digamos que as pessoas ali foram ou ingênuas, não sei, mas enfim, o capitalismo nascente, ele espalha essa euforia, espalha essa promessa de que a produção do excedente vai poder atender a necessidade da humanidade como um todo. O desenvolvimento na área das ciências aplicado na área de saúde vai acabar com todo o infortúnio, com toda sorte de mazelas, de doença, de sofrimento. Então vejam, é muito simples compreender por que, do ponto de vista histórico, o iluminismo, a Era das Luzes, se configura e se apresenta como uma época extremamente profícua. Ela representa historicamente um grande avanço no que se refere aos séculos anteriores. Então a gente também não pode deixar de perceber e de reconhecer, sem ainda aprofundar a nossa discussão, sem falar nos aspectos da contradição, temos que ser honestos e sinceros e enxergar que o iluminismo representa sim um grande avanço, uma grande conquista da humanidade no Ocidente. Porém, a gente tem que ver o outro lado da moeda também. Como ensinava o mestre Platão, tudo tem seu bem e seu mal. Então, os aspectos positivos que nós enxergamos na pesquisa, na investigação histórica do iluminismo, também tem que ser acompanhado pelo contraponto. Antes do contraponto, só para lembrar, por exemplo, o que significa no campo teórico, filosófico, esse otimismo, essa esperança de que o iluminismo, que o século XVIII é aquele momento em que a humanidade se realiza plenamente em todos os setores da vida humana. A Revolução Francesa representa a liberdade política. O capitalismo representa a oportunidade de riqueza para todos. Ciência significa avanço cultural, tecnológico ao alcance de todos. Isso é o que representa os aspectos positivos e que vai estar presente também
Isso se reflete no pensamento dos filósofos. Eu cito apenas dois, Kant e Hegel. Nesse momento, Kant vai inaugurar uma reflexão que vai dar nascimento a uma disciplina que nós temos, que é a filosofia da história. O Kant passa a analisar a história do ponto de vista filosófico e vai enxergar na história o que se chama um telos. A história caminha sempre para o melhor. Aliás, o iluminismo é marcado pelo conceito de cultura. E, em geral, cultura significa o desenvolvimento progressivo da humanidade na história. É como se a história tivesse uma certa autonomia, um telos. A humanidade, quer queira ou não, caminha para o melhor. Então, isso é o que configura, por exemplo, o tal idealismo alemão. Esse termo idealismo, no senso comum, ele é compreendido como uma pessoa que tem ideais, que acredita sempre de maneira positiva, otimista, nos acontecimentos que estão por vir. No campo propriamente filosófico, o idealismo refere-se a um período de produção filosófica que se estende justamente de Kant até Hegel, né? Não vamos entrar nessas questões. Portanto, esse idealismo kantiano vê a história de forma positiva. O Kant chega a afirmar que, independente da nossa vontade, a história caminha para o melhor.